Olá, bom dia. Aqui é Tati Moraes. Eu sou a professora de arte de vocês. E, primeiramente, eu estou com saudade de vocês. Não sei se vocês estão com saudades minhas, mas eu estou sentindo bastante saudade de vocês. A gente vai estar falando aqui na nossa primeira videoaula bem rápido sobre o primeiro módulo. E após o primeiro módulo, a gente vai estar dando entrada no segundo módulo, que é o que nos interessa hoje. O segundo módulo é referente à atividade que eu dei para vocês semana passada. Eu vou dar outra atividade para vocês sobre o segundo módulo e aula que vem a gente vai estar dando entrada no terceiro módulo, tá? Então, assim, no primeiro módulo a gente viu a arte e o corpo como instrumento da arte. A arte faz parte da nossa vida, a forma como nos expressamos com o corpo, com os gestos, com os movimentos e com as roupas que usamos pode ser vista e entendida como arte. A gente viu o exemplo do baile charme, que ele pode ser utilizado, ele utiliza, né? Ele pode ser utilizado, não, ele utiliza o corpo como instrumento através dos movimentos da dança. E a gente tem performances também, que utilizam o corpo, tá? Que o corpo é o principal instrumento de uma performance. E mais pra frente, na apostila de vocês, a gente vai estar vendo a respeito de roupas, de indumentárias. Então, assim, a gente vai estar vendo como a roupa, ela pode também ser uma expressão de arte, tá? É uma parte que muito me interessa. E eu tenho certeza que vocês vão achar interessante também, que tem umas coisas legais lá. No capítulo 1, módulo 1, a gente viu os temas e linguagens que a gente consegue estar utilizando o corpo na arte. Aí a gente tem aqui pintura, escultura, dança, faltou uma vírgula ali, teatro, fotografia, entre outras, tá? A arte, eu dei essa respirada por causa da vírgula, tá? Eu fico incomodada com esse tipo de coisa e peço desculpas. A arte, a gente consegue, através dela, através do corpo como tema, a gente consegue desenvolver diversos temas. E a gente verificou aqui também no primeiro módulo, a gente consegue trabalhar afeto, beleza, anatomia, saúde, diferença e movimento. Aí no painel de vocês tem alguns exemplos, né? Se vocês quiserem darem uma olhada novamente para vocês relembrarem, é interessante, tá? E vamos para o segundo módulo, que é o que realmente nos interessa hoje. Ao longo da história, as pessoas se interessaram por representar a figura humana. Os objetivos sempre são variados: narrar histórias, atribuir significados mágicos e religiosos ou mesmo investigar o funcionamento do corpo. As figuras humanas representadas pelos artistas podem ser, por exemplo, relatos de pessoas ou personagens inspiradas em textos literários, valores abstratos como amor e a liberdade. Aqui no painel de vocês a gente vai ter um exemplo, a gente vai começar a dar exemplos disso que a gente falou aí no textinho de cima. Nosso primeiro exemplo é a Vênus de Willendorf. É essa pequena estatueta aqui que está destacada com fundo preto. Essa estatueta, ela tem aproximadamente 11 centímetros, tá? Ela é bem pequena. Ela tem esse tamanho porque na época em que ela foi feita, as pessoas viviam como nômades. E o que é nômades? As pessoas andavam de local em local procurando recursos. Então, assim, elas estavam em um local, elas utilizavam todo o recurso desse local, né? Caçavam, pescavam, comiam as frutas, as coisas que eles encontravam nesse local.
E quando acabavam os recursos, eles se mudavam para outros locais. Eles ainda não tinham, né, esse costume de estar, eles ainda não tinham descoberto a agricultura, então eles ainda não ficavam fixos em um local. Portanto, tudo que eles faziam tinha que ser leve para ser facilmente carregado com eles. Já naquela época, eles começaram a desenvolver as crenças deles. A Vênus de Willendorf, ela é chamada de Vênus. Um minutinho. Ela é chamada de Vênus em homenagem a uma deusa, a deusa da fertilidade, tá? Aqui, a figura dela é um pouco voluptuosa. Vocês podem ver que a barriga, o ventre dela é bem protuberante, que nessa época, como eles andavam, eles eram nômades, eles não tinham ainda alimento com muita facilidade, então você ser um pouquinho mais gordinho, um pouco mais rechonchudo, era sinônimo de saúde, era sinônimo de fertilidade. Então, assim, eles valorizavam muito isso, principalmente nas mulheres. Eles consideravam que elas eram capazes de ter filhos mais sadios, o que para eles era muito importante, porque naquela época a mortalidade infantil era muito grande. Então, assim, ela não tem os braços muito... os braços dela não são tão evidentes, eles estão em cima dos peitos aqui, né? Não dá pra ver exatamente. O rosto dela também não é importante para eles. O que é importante para eles é toda essa demonstração do corpo dela como algo fértil, algo bonito. Para eles, ela era bonita, tá? Especula-se, pelo menos, né? Não tem como a gente ter certeza porque isso faz muito tempo, mas a gente acredita que isso aqui era considerado belo para eles, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma informação sobre a Vênus para vocês que seja relevante. Na apostila de vocês tem alguns resuminhos, tá? Falando sobre a Vênus e sobre os outros itens que a gente vai estar demonstrando aqui. A Vênus de Willendorf. Provavelmente ela representava uma mulher grávida, tá? Que remete à ideia de fartura. E na apostila tem também, deixa eu ver aqui, módulo 2. Daí na apostila de vocês, ela fala que ela é feita de pedra calcária, que é uma pedra que ela é muito fácil de ser desbastada, ela é muito fácil de ser formada. Então, assim, eles conseguiam estar retirando pedaços dessa pedra para estar formando o que eles queriam, né? A gente chama isso de desbaste em escultura. Depois, futuramente, talvez a gente entre um pouco na questão das técnicas, mas isso é não importante agora no momento. Que fala que ela foi encontrada cerca de 20 mil anos atrás. Então, assim, deem uma olhada na apostila, tem um resuminho aqui. Qualquer coisa, se vocês acharem interessante também, vocês podem estar pesquisando mais sobre ela, tá? Porque como ela é uma escultura muito importante na história da arte. A gente vai ver aqui o segundo exemplo de como o corpo pode ser utilizado. Aí já é um exemplo um pouco mais pra frente, tá? Esse exemplo já é da Roma. Então, assim, o espinário, o nome dessa obra, há um menino retirando o espinho do pé. É uma coisa que não era comum naquela época. Geralmente, eles faziam estátuas para contar histórias ou para falar sobre heróis gregos, tá? Então, assim, eles costumavam contar histórias também mitológicas através dessas estátuas. Por isso que essa estátua não é algo muito comum. Ela representa uma cena do cotidiano. Especula-se que pode ser que esse rapaz seja filho de alguma família proeminente, alguma família rica da época, ou simplesmente o artista quis fazer um estudo do movimento.
A imagem que eu peguei para vocês está ao contrário da apostila. A da apostila de vocês, ela tá de frente. Daí vocês conseguem ver alguns detalhes também do local onde ele está sentado. Aí aqui também tem um resumo sobre essa obra, para vocês darem uma olhadinha depois. A gente vai passar para a terceira imagem, que é mostrada aqui. Que é essa imagem aqui do Leonardo da Vinci, tá? O Leonardo da Vinci, ele foi uma figura bem interessante no tempo dele. Ele gostava muito de fazer estudos anatômicos. Então, ele deixou muitos cadernos de estudos anatômicos, muitas anotações. Como pintor, ele foi muito famoso, ele desenvolveu uma técnica muito boa, então assim, ele era muito competente, mas ele não fez muitas pinturas em vida, porque o que ele acabou deixando mais assim pra gente foram os cadernos dele. Nessa imagem a gente está vendo um estudo de um ombro, da anatomia de um ombro. Vocês podem